Olá, gente querida, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso clube de leitura e o dia de número 298 do nosso plano de 365 dias. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro do profeta Daniel. Eu quero entregar para vocês a visão panorâmica desse livro. O que nos espera, né? Ou o que podemos esperar ao lermos esse livro, né? Vamos falar sobre o autor, vamos trazer aí alguns contextos históricos também sobre o autor, falar para vocês o propósito desse livro, né? Com que propósito a gente percebe que ele foi escrito e permitido por Deus os seus escritos estarem também na Bíblia, né? E vamos falar também como que ele contribui para a Bíblia toda, como que esse livro nos ajuda a interpretarmos a Bíblia em outros pontos, que é o propósito desse ano, aplicarmos a hermenêutica à Bíblia, interpretando a Bíblia, tá bom? Esse é um dia especial para que você compartilhe, é muito importante que você compartilhe a leitura de hoje, todos os dias, claro, mas hoje nós estamos iniciando um livro e é sempre motivador para quem está chegando no clube já entrar em um dia como o de hoje, que é uma visão panorâmica. Inclusive, nós teremos algo bem curioso, né? Hoje nós vamos falar sobre o famigerado, não bíblico, mas famigerado, jejum de Daniel, 21 dias de legumes. Vamos falar sobre isso, vamos ver se é isso que a Bíblia diz. Então, é um dia importante para que você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com os colegas aí da sua igreja, enfim, fique à vontade para compartilhar. Vamos antes fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais uma manhã, onde na Tua presença nós estamos e nos reunimos aqui nessa sala de leitura, um encontro virtual, mas real, virtual através das conexões. Não estamos no mesmo ambiente e espaço, mas físico, né? Mas estamos no mesmo ambiente e espaço espiritual. Um campo onde a fé nos une, a Tua palavra nos une, a Tua presença nos une. Estamos reunidos em nome de Jesus. E queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através dessa leitura, abra o nosso entendimento, nos ajude a interpretar os textos e, de alguma forma, fazer com que essa leitura faça parte da nossa vida. Oramos sempre em nome de Jesus, na certeza que o Senhor nos ouve. Amém. Que assim seja. Amém. Então vamos lá. Bom, nós vamos então ler o livro do profeta Daniel. E Daniel, ele foi um profeta, né? Como já tenho dito, e ele atuou por volta do século 6 antes de Cristo, tá? 600 anos antes de Cristo. Daniel, ele é um dos que foram exilados. Lembrem-se que até aqui na história que nós estamos lendo, o povo de Israel sofreu uma punição, um juízo do Senhor, onde ele permitiu que reis inimigos atacassem Israel e, por fim, o rei de Babilônia, ou do Império Babilônico, né? Do Império, atacasse, Nabucodonosor no caso, e levasse o povo. Você já sabe que esse ataque foi em duas etapas, né? Nós já lemos isso nos livros antigos. Teve a primeira etapa, houve uma interrupção, porque o rei do Egito meio que veio para ajudar Israel, mas enfim, não teve jeito. E aí na segunda etapa, por fim, aconteceu a destruição de Jerusalém, do templo, o saque do templo, enfim, como a gente já leu. Daniel é um dos que está no meio desse povo que foi exilado, levado para a Babilônia. E Daniel, ele tem visões na Babilônia, e os relatos dessas visões que foram registradas no livro de Daniel, que nós vamos ler juntos. Deixa eu só já deixar aqui a minha Bíblia aberta em Daniel, deixe a sua aberta também. Então, os registros do profeta Daniel, eles marcarão eventos chave, né? Eventos que marcam a história.
tanto do povo que viveu ali no cativeiro, como histórias futurísticas, e é isso que nós vamos ler juntos. Aguarde por isso, esteja atentos a isso durante essa leitura do livro do profeta Daniel. Bom, sobre o autor. O autor, não tem como negar, é inegável que o autor seja Daniel. Toda a tradição sustenta que o autor desse livro foi Daniel e que ele escreveu pouco tempo depois que terminou o cativeiro babilônico. Ele registrou, os seus registros foram pouco tempo depois de tudo que ele viveu ali, compôs-se o livro, né? Um ajuntamento de tudo que ele já vinha anotando e escrevendo. Nós temos alguns testemunhos internos que comprovam isso. Se a gente for, por exemplo, em Daniel, no capítulo 8, vamos aqui comigo, Daniel 8. Daniel capítulo 8, versículo 2, nós temos aqui informação. Versículo 1, no terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, apareceu para mim, Daniel, uma visão. Então veja que ele fala na primeira pessoa. Apareceu para mim, Daniel, uma visão. Após aquele dia, após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão, e veio acontecer quando eu vi, quer dizer, tudo na primeira pessoa. Quem escreveu falando na primeira pessoa. É uma das evidências que o livro foi escrito pelo profeta Daniel. No capítulo 9, nós temos também uma outra informação. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Bom, sobre esses escritos nós vamos ler juntos e comentar, tá? Eu só estou mostrando aqui para você uma das evidências de que o livro foi escrito pelo profeta Daniel. Bom, nós vamos encontrar também, claro, ele falando na terceira pessoa, mas isso não vai invalidar de forma alguma a sua autoria, porque nós temos outros autores da Bíblia que também em alguns momentos falaram na terceira pessoa. Moisés falava muitas vezes na terceira pessoa. O próprio Deus às vezes falava de si na terceira pessoa. Se a gente for lá em Êxodo, por exemplo, deixa eu ver aqui, Êxodo 20. Por exemplo, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Deus falando na terceira pessoa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele poderia ter falado, não tomará o meu nome em vão. Mas nas palavras do Senhor ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas isso não invalida que foi ele quem disse, né? Foi ele quem falou. E para fechar aqui, nós podemos ir nas palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus, capítulo 24, onde o próprio Senhor Jesus atribui o livro ao profeta Daniel. Olha só que interessante. Mateus capítulo 24, versículo 15. Olha Jesus falando. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel, posta no lugar, quem lhe entenda. Então, quando vocês verem aqueles registros que foram falados pelo profeta Daniel, né? Palavras dele, palavras do profeta Daniel. Então, Jesus também comprovando que aquelas palavras foram do profeta Daniel. Acho que em Marcos também tem uma referência aqui. Marcos 13, deixa eu ver aqui. Marcos também fala a mesma coisa. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé, onde não deveria, quem lhe compreenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, enfim, a gente já leu isso aqui. Mas, voltando aqui para Daniel, são só aí alguns versículos que corroboram com o entendimento que o livro ele é de autoria do profeta Daniel, tá? Em que cenário esse livro foi escrito?
Qual o contexto histórico? O que a história diz a respeito do livro do profeta Daniel? Bom, você já sabe que ele foi levado junto com o povo para o cativeiro, de Judá para a Babilônia. E o livro começa depois do primeiro cerco do rei Nabucodonosor. Foi em 2 etapas, conforme eu já te falei. Então, os relatos do livro começam a falar do que aconteceu já no primeiro cerco. Nessa ocasião, Daniel ele foi levado junto com seus amigos por esse monarca, né, babilônico, para viver na Babilônia. Ele foi levado para lá. E dentre esses cativos dessa primeira vez que foram levados, tinha ali a nobreza judaica. Nós lemos isso juntos. Eles levaram os príncipes. Quando falo os príncipes, não necessariamente seria o filho do rei, mas os príncipes eram os principais, a nobreza. Então, nesse primeiro ataque, levou-se parte da nobreza para o cativeiro. E no meio da nobreza estava ali Daniel. Na segunda vez, no segundo ataque também, né, que Nabucodonosor atacou a Babilônia, então levou-se ali mais de 10.000 cativos, como nós lemos, tá? E ali o cerco se encerra. Bom, o ministério de Daniel iniciou-se ali, desde esse primeiro ataque, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, quando ele chegou na Babilônia com os primeiros cativos, e esse ataque se estendeu. O ministério de Daniel, para você ter uma ideia, terminou quase 60 anos depois, pelas datações. Começa por volta de 600 a 605 anos antes de Cristo, e os últimos registros de Daniel terminam 540, mais ou menos, anos antes de Cristo, que aí foi quando terminou o tempo, o terceiro do terceiro ano do rei Ciro. Essas informações a gente vai ver aqui lendo junto, tá? Só estou te passando aí mais ou menos um contexto histórico. Bom, o livro do profeta Daniel, ele também vai trazer relatos que vão descrever uma predição sobrenatural de Deus, alguns eventos que irão acontecer, ou iriam acontecer, né, porque já aconteceram, em um período que nós chamamos de período intertestamentário, entre os testamentos. Você sabe que entre o livro do profeta Malaquias, o último capítulo de Malaquias, e o primeiro de Mateus, há um espaço onde não tem registros. Há um espaço. Tá? Não foi assim que terminou o livro de Malaquias, já veio João Batista e Jesus. Não, existe um espaço aí. Um espaço. E existe também alguns registros que falam sobre o que aconteceu nesse espaço. Porém, esses registros são paralelos à Bíblia que nós conhecemos, o Cânon. Não quero entrar no mérito desses livros, nessa questão agora, enfim. Isso é algo que foi resolvido há muitos anos, um debate muito antigo, um conselho de bispos, pais da igreja, isso foi muito bem resolvido, creio que por direção do Espírito Santo. Os 66 livros que nós temos, que compõem a Bíblia, o Cânon, são os livros que chegou-se à conclusão que são os livros realmente inspirados por Deus. Mas nós temos outros nesses espaços aí, livro de Macabeus, enfim, que são livros chamados apócrifos também, né? Fora da Bíblia, não está nessa Bíblia. Temos a Septuaginta, que eu já falei para vocês também, que era o registro dos judeus, que se reuniam, que debatiam coisas, então, enfim. Mas o livro do profeta Daniel, ele fala algumas coisas desse período. Inclusive são por causa dessas coisas que Daniel fala e que os outros livros não falam, que acabou-se chegando aí uma conclusão que, bom, não é muito bom que esses livros sejam incluídos na Bíblia, faça parte dessa coletânea de 66 livros, mas são fatos históricos, não vale a pena a gente ficar debatendo sobre isso aqui, tá? E outra coisa que comprova a veracidade dos livros que compõem o Cânon, uma das coisas são os registros originais, os manuscritos originais, e não confabulações, invenções, pode ser que seja, enfim, não.
Para você ter uma ideia, fragmentos do livro do profeta Daniel foram encontrados entre os pergaminhos do Mar Morto. Pesquise depois, pergaminhos do Mar Morto. Eu vou até falar para você aqui algumas coisas sobre os pergaminhos do Mar Morto, mas esses pergaminhos, para você ter uma ideia, são preservados até hoje em uma galeria. Até hoje as pessoas que visitam essa galeria têm acesso a ver os manuscritos originais dos registros, não só do livro do profeta Daniel, mas de outros livros da Bíblia. Para você ter uma ideia, nesses pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, não literalmente dentro do mar, tá? O Mar Morto secou uma parte. Na região ali do Mar Morto, em algumas cavernas, foram encontrados manuscritos dentro de cerâmicas. Lembra que nós lemos nos outros livros o Senhor falando, escreve, pega um vaso de barro, uma cerâmica, coloca o rolo dentro dessa cerâmica. Lembra que nós já lemos isso? Então, isso aconteceram várias vezes. E foi encontrado cerâmicas com rolos, com pedaços desses manuscritos, que não era papel como a gente conhece nos dias de hoje, eram papiros diferente, então um material diferente. Foram encontrados, para você ter uma ideia, nesses manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, só não tem o livro de, se não me engano, o livro de Esther e o livro de Neemias, nesses manuscritos, mas tem outros, tá? Em outros lugares. Então, mais uma das coisas que comprovam a veracidade, né, desses livros. Os manuscritos do Mar Morto, deixa eu te passar uma informação aqui. Esses rolos do Mar Morto, como é conhecido, são uma coleção de centenas de textos e pedaços, fragmentos, que foram encontrados em cavernas de Qumran, o nome do lugar. Eu vou mandar isso no PDF para vocês. Esses fragmentos foram encontrados mais ou menos na década de 1940, entre 1940 e 1950. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas. E, como eu disse para vocês, exceto o livro de Esther e Neemias, tá? Nessa ocasião. Um outro fato que atesta a data dos escritos do livro do profeta Daniel é o tipo de cerâmica em que eles foram encontrados. E tinha uma datação nessas cerâmicas. O tipo de cerâmica eram cerâmicas fabricadas mais ou menos ali, nesses séculos antes da vinda de Cristo. Tá? Agora, um fato muito curioso. Esses manuscritos eles foram encontrados por um grupo de pastores que estavam passando ali por aquela região. Não pastores como você conhece, tá? Pastores que cuidavam de ovelhas. Um grupo de pastores passando ali por aquela região, cuidadores de cabras, enfim, conhecidos como beduínos, né? Eles estavam buscando seus animais que muitas vezes se dispersavam e que entravam muitas vezes em cavernas, e numa dessas que eles entraram, eles encontraram ali essas cerâmicas, esses potes, esses vasos, essas garrafas de barro. E, curiosamente, abrindo essas garrafas de barro, tinha ali dentro esses rolos. Gente, isso é muito interessante. É muito interessante. E aí eles, na época, até tentaram vender, né, esses escritos. Enfim, acabou que realmente, na época, o poderio da igreja, né, da igreja da época, um bispo ortodoxo de São Marcos, em Jerusalém, ele acabou comprando esses lotes, né? A informação que nós temos é que quando foram comprados esses lotes, esses documentos foram adquiridos por coisa de $250 mil na época, né? Isso tudo são registros históricos, tá, gente? Só estou trazendo para você aqui uma informação. E não apenas os registros do Mar Morto, né? Nós temos também os papiros de Elefantina, papéis que foram encontrados em Elefantinas. É um conjunto de arquivos, de documentos, de papéis manuscritos que foram encontrados em uma região, em uma comunidade judaica que habitavam na Elefantina. Então, os arqueólogos, quando começaram a escavar essa região de Elefantina, mais ou menos em 1904, eles encontraram vários desses papéis ali
nas escavações dessa cidade que já não existia mais, uma cidade muito antiga. Então, esses papiros de Elefantina foram ajuntados, os manuscritos do Mar Morto foram ajuntados, uma série de informações vindas também, né, de livros por fora foram ajuntados, e aí que compôs-se a Bíblia que nós conhecemos hoje. Mas é só informação aí para você ter uma ideia de que o livro que nós estamos lendo, o livro do profeta Daniel, é um livro verídico. E por que eu estou fazendo questão de trazer esses detalhes para vocês? Porque é o livro que fala sobre coisas que nós vamos ver lá em Apocalipse. Que eu não vou falar muito sobre isso agora, vou deixar para falar lá em Apocalipse. Então nós lemos Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses livros, algumas coisas apontavam para um tempo futuro. Mas Ezequiel, que nós já lemos e eu falei para vocês, olha, esses capítulos aqui, eles trazem algumas menções para o que está lá em Apocalipse. Então, quando nós estivermos em Apocalipse, aí eu volto com vocês. Ó, lembram que nós lemos lá em tal lugar? Então, tal lugar diz, Apocalipse diz. Isso é aplicar hermenêutica. E aí a gente consegue entender o livro, tá? Então, vamos com calma, vamos com parte, para que a gente possa concluir a leitura desse ano dessa forma, tá? Encerrando lá em Apocalipse. Tá ok? Bom, qual o propósito desse livro, né? O que a gente entende, né? Já até comentei algumas coisas aqui com vocês. Mas o tema central do livro do profeta Daniel é trazer esperança para o povo. Em um tempo em que eles estavam vivendo como se fossem gentios, governado por pagãos. Um povo que vivia na sua própria terra, governado por um rei escolhido pelo Senhor, ou da forma, né, que eles, como por exemplo no reino do norte, não era propriamente dito escolhido pelo Senhor, né, não era do trono de Davi, mas, enfim, seguindo ali as tradições. De repente o povo se vê sem rei, governado por outros reis, desesperançados. Então, o livro do profeta Daniel vem para trazer uma esperança para as pessoas que estavam vivendo em um tempo que o Senhor Jesus, inclusive, disse que era o tempo dos gentios. Nós temos essa informação lá em Lucas, capítulo 21. Deixa eu colocar a Bíblia aqui na tela. Lucas capítulo 21, quando Jesus está falando ali sobre o tempo do fim, ele fala aqui no versículo 24 o seguinte, ó: e eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, tal. A gente já passou por essa leitura. O que é isso? Jesus está trazendo uma predição sobre o fim do templo. Não ficará pedra sobre pedra, vai acontecer. Os discípulos perguntaram, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Aí ele falou sobre os sinais do tempo do fim mesmo, fim de tudo, fim da era, vinda do novo céu e nova terra. Mas antes que isso aconteça, Jesus falou sobre sinais. E um deles, que já se cumpriram nesse caso, era a destruição de Jerusalém, do templo, que por volta de 70 anos depois de Cristo, o Império Babilônico destrói o templo. Não existe mais aquele templo, só apenas ruínas, né? E o povo é espalhado mais uma vez. Então Jesus ele falou, olha, quando isso acontecer, as pessoas estarão vivendo reinadas pelos gentios. Então, até que se complete o tempo dos gentios, o que é esse tempo dos gentios? O tempo dos gentios, para você ter uma ideia, na escatologia, ele começa no cativeiro babilônico, do tempo que nós estamos lendo agora, ali, do profeta Daniel, por exemplo, 605 anos antes de Cristo, ali começa o tempo dos gentios e vai
até a volta de Jesus. Então, do tempo do cativeiro babilônico até esse segundo ataque a Jerusalém, com destruição do templo e povo disperso, e até a volta de Jesus, nós estamos vivendo o tempo dos gentios. O que é esse tempo dos gentios? É um tempo onde os eleitos do Senhor, o povo do Senhor, viverá debaixo de um domínio pagão do mundo. O mundo não é dominado por Cristo, vamos dizer assim. Claro que ele reina, ele é o nosso Senhor. E Daniel ele vai falar sobre isso, eu já falo também. Mas assim, quem é o nosso presidente? Quem é o rei da Inglaterra e dos outros povos? Quem domina os povos? O mundo? São os gentios. Então, desde esse tempo, iniciou-se aí, desde que pela primeira vez o povo se viu dominado pelos pagãos, até essa segunda vez. E agora, nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando acabar esse tempo, aí Jesus disse que aí sim viria o fim. Mas também não é o propósito da nossa leitura de hoje. É só para você entender essa expressão. Agora, qual o propósito então do livro de Daniel ser escrito, chegar até nós os dias de hoje? Nos trazer esperança. Quando a gente vai lá em Daniel capítulo 5, por exemplo, Daniel capítulo 5, versículo 21. Olha só. Em meio a todo esse caos, tempo dos gentios, Deus não está reinando mais sobre nós, não temos um rei sentado no trono que é descendente de Davi e tal. Versículo 21. E foi retirado dentre os filhos dos homens, o seu coração tornou-se como o dos animais, a sua habitação foi como de jumentos selvagens. A gente vai ler o capítulo inteiro depois, tá? Alimentaram-no com grama como bois, e seu corpo foi molhado como o orvalho do céu. Até que ele soube, olha só, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem ele quer. Então, no tempo em que um rei estava oprimindo o povo, caiu em loucura, enfim, Deus permitiu essa situação aqui, que a gente vai ler junto depois, Daniel 5, para que ele soubesse, para que o rei soubesse e todo o povo soubesse que é o Altíssimo que governa no reino dos homens. Então, nós estamos vivendo o tempo dos gentios? Sim. Temos presidência, alguns lugares ainda tem a monarquia, tá. Mas que as pessoas saibam, que o povo de Deus saiba que é Deus quem governa. Quando Jesus disse, venha a nós o teu reino, é isso que ele quis dizer. A implantação do reino do céu na terra já começou, não em plenitude. Em plenitude nós veremos isso, ó, terra e céu se juntar. Vai ser um evento, tá? Aí vai ser a plenitude. Mas desde a vinda de Cristo, ele trouxe o reino. É o Senhor que sempre reinou, conforme Daniel já dizia naquele tempo, é o Senhor que reina, é o Senhor que governa tudo. Até quem está na liderança, o Senhor que permitiu, ele reina. E quando Cristo veio, trouxe esse ensino e nos ensinou que aqui na terra nós podemos viver o reino de Deus, reinados por Deus aqui na terra. Então isso promove uma esperança, até para nós nos dias de hoje. Então, o livro do profeta Daniel vem com essa missão central de trazer esperança para as pessoas, dizendo que quem governa é o Senhor, e também ele exorta o povo de Israel a ser fiel ao soberano Deus, né? O Deus que é soberano. E ele é soberano, inclusive, no tempo em que os gentios estão governando. E ele alcançou esse objetivo quando Daniel ele relata os eventos finais. Então, se o objetivo dele era dizer, o Senhor governa, ele é rei sobre todas as coisas, sejam fiel ao soberano. Nos eventos finais ele tem sucesso no seu ministério, por quê? Nos eventos finais ele fala do que vai acontecer no fim do mundo. Profecias para o fim do mundo. Então isso acende, né,
o temor das pessoas e mostra que realmente o Senhor é Deus. Então, quer dizer que no final é isso que vai acontecer? Então, as pessoas pensam, né? O Senhor é Deus. Até hoje nós pensamos assim, né? Até hoje, quando nós pensamos no tempo do fim, no que o Senhor vai fazer, na volta de Cristo, no fim do domínio do anticristo, enfim, nós entendemos que realmente Ele é Deus, o Senhor é Deus. E é dessa forma que o livro do profeta Daniel contribui com toda a Bíblia. Por quê? O livro do profeta Daniel estabelece datações, validades para as profecias. Ele traz ali anos, semanas, como vai acontecer, quando vai acontecer. Então, é uma obra muito bem fundamentada para nós entendermos os tempos. Não é a minha área, é uma área que eu não foco, tá? Que é a escatologia. Se você gosta dessas coisas, estude isso. Honestamente, eu não foco nessa área. Eu não estudo o tempo do fim. Eu prefiro estar preparado para o tempo do fim. Por isso eu estudo mais a apologia. Enfim, eu foco na defesa do evangelho, na igreja preparada para o que der e vier. É o meu foco. Agora, quando virá, quando vai, eu não perco muito tempo com isso. Eu já estudei para eu entender, eu não posso estar alienado, né? Faz parte, é uma das matérias da teologia. Mas escatologia é uma coisa que eu não perco tempo. Perder não, né? Nunca é perder tempo estudar a palavra, mas eu não dedico tanto tempo assim. Para mim não importa muito, né? Há muitos debates aí. A igreja vai passar pela tribulação ou não vai? Para mim não importa. Se passar, eu tenho que estar preparado. Se não passar, tchau, fui. Para mim não importa essas coisas, tá? Não importa. São debates sem fim, são muitas linhas que estudam essas coisas. Então, eu não foco muito nisso. Mas o livro do profeta Daniel, ele traz uma boa base para quem estuda essas partes aí e nos ajuda a entender, nem que seja a grosso modo, o livro do Apocalipse. E nós chegaremos juntos, vocês vão entender isso, tá? É muito importante também o seguinte, o livro do Daniel, ele enfatiza essa questão do reino de Deus, do governo de Deus. Para você ter uma ideia, a palavra rei, no livro do profeta Daniel, é usada 183 vezes. E a palavra reino é usada 55 vezes. Então, acima de tudo, Daniel ensina que Deus é soberano, que Ele é o rei do universo, que o seu domínio é eterno. Acho que está até no capítulo 4. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Exato, deixa eu colocar aqui na tela. Ó, olha só, Daniel 4:34. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu rei é de geração em geração. Em uma das visões, o próprio Nabucodonosor falou, eu vi e confirmei que o Senhor é eterno. O seu reino é eterno, ele reina de gerações em gerações. Então, para mim, é isso que importa. Que o meu Deus é soberano e o seu reino é eterno. Ele reina de gerações e gerações. Na geração que nós estamos vivendo, quem é o rei dessa geração? É o Senhor. Pode estar sendo governado aí por homens. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, mas esse tempo vai acabar. E o rei, ele ainda virá aqui reinar nessa terra, conforme diz a Bíblia. Mas isso a gente fala em outras ocasiões. O importante é a gente saber e declarar que o seu reino é eterno, que é o soberano que governa sobre toda a terra. Você crê nisso? Vamos ler o capítulo 1, mas antes, faça uma declaração pública. Até o rei Nabucodonosor declarou. Coloque aí nos comentários. Faça uma declaração pública. Coloque aí nos comentários o seguinte, ó, ou da forma que você achar melhor. Eu vou colocar assim, ó. O meu Deus governa toda a terra. Eu vou colocar assim, ó. O meu Deus governa toda a terra. Você pode colocar assim também, ó. O seu reino é eterno. Fique à vontade, mas faça uma declaração. O meu rei governa toda a terra. Não sei se é o seu. O meu governa toda a terra. Ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo.
Ele governa toda a terra. Faça essa declaração e vamos para a leitura do capítulo 1. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, declare também. Dá mais 10 segundos aqui para vocês escreverem, eu vou ler. Bom, vamos lá. Daniel capítulo 1, versículo 1. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitavam em toda a terra, paz seja multiplicada. Eu achei por bem... perdão. Estou no capítulo 4. Perdão, gente. Daniel 1. Desculpe. Lá é a visão que Nabucodonosor teve. Daniel 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens, em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e que tais tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. Então, o que acontece? O rei, muito esperto, falou para um dos seus oficiais o seguinte: desse povo aí que nós trouxemos lá daquela terra lá de Israel, separe os jovens, em torno aí de 15 anos, pegue os mais bonitos, mais robustos, mais inteligentes, os que já são estudados, a semente dos reis e dos príncipes. Eu quero o filho de príncipe, eu quero os filhos da nobreza. Escolha alguns jovens para que a gente possa ensinar a nossa língua para eles, que aí eles vão trabalhar no palácio. Eu quero esses jovens trabalhando comigo. Muito inteligente ele, né? Versículo 5. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento. O que você entende com uma provisão diária de alimento? O rei determinou uma provisão diária de alimento. O que você entende com isso? Vou te dizer. Uma dieta. Você vai ao médico, você vai a um nutricionista, por exemplo, ou a um médico mesmo, propriamente dito, você está com colesterol alto. O médico vai determinar a sua porção diária, a sua dieta. Olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você está com diabetes, olha, você vai ter que cortar o refrigerante, você vai ter que cortar o açúcar, essa é a sua dieta, visando a sua saúde. O rei determinou uma dieta para eles. Com qual objetivo? Vamos ver. Qual foi a dieta? Do vinho que ele bebia, e assim seriam alimentados por 3 anos. Então ele determinou para eles uma provisão diária de alimento e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que no final desses 3 anos pudessem estar diante do rei. Então, pega esses bichinhos aí, os mais bonitos, mais robustos, mais saudáveis, dá para eles da carne que eu como e do vinho que eu bebo durante 3 anos. Quando eles completarem 3 anos, eu quero que eles se apresentem para mim. Que aí o rei iria escolhê-los, né? Separar ali os que iriam trabalhar para ele. Versículo 8. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. O que está acontecendo aqui? Príncipe. O eunuco do rei. Eu não quero comer essa carne. Eu não quero beber desse vinho. Eu não quero me contaminar com esses alimentos. Por quê? A minha tradição é outra. Eu estou aqui confabulando, tá? Minha tradição é outra. Na minha terra, o povo não come carne de porco, carne de animal imundo, carne de cavalo. Na minha terra, o povo não bebe vinho oferecido a outro deus, como aqui vocês oferecem, né? O vinho do rei, ele primeiro é oferecido aos deuses, carnes sacrificadas. Então, por favor, eu não quero comer essa comida, não. Não quero comer essa comida. Vamos ver o desfecho da história? Versículo 9. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Então, Daniel caiu na graça do príncipe dos eunucos. Por Deus, né? E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei. Ele que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois, por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do teu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. Ô Daniel, não faz isso comigo, não. Eu peguei aqui, sei lá quantos, a Bíblia não fala quantos. 100 jovens do teu tipo. Aí todos eles vão comer as carnes do rei, a bebida do rei, menos você e seus amigos. Quando eu colocar vocês depois de 3 anos diante do rei, aí vai estar lá vocês, franzino, raquítico, anêmico, amarelo. Eu vou perder minha cabeça, porque eu que não cuidei de vocês. Não faz comigo, não. Versículo 11. Então disse Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova. Vamos fazer um teste, eunuco? Vamos fazer um teste, eu e meus amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por 10 dias, nos dê legumes para comer e água para beber. Faz um teste, só por 10 dias. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti. Não precisa levar para o rei. Depois de 10 dias, olhe para nós. E os semblantes dos jovens que comem da porção do alimento do rei, conforme tu vires. E conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então, lhes consentiu nesse assunto e os provou por 10 dias. Então, responda para mim, por favor. O que Daniel está fazendo é um jejum, o jejum bíblico, jejum de humilhação, jejum para apresentar diante do Senhor a sua incapacidade. Eu estou diante de uma batalha, igual Esther, né? Jejue por mim para que eu ache graça. Daniel jejuou ou Daniel propôs para o rei, para o príncipe dos eunucos, uma dieta? Príncipe dos eunucos, a dieta é coma carne e beba vinho? Eu tenho uma proposta, eu vou comer legumes e beber água. O que Daniel fez foi um jejum de 21 dias, só comendo legume, como alguns dizem, né? O famigerado jejum de Daniel. Nós vamos jejuar 21 dias, porque Daniel jejuou 21 dias, só comendo legume. O que Daniel fez aqui, o que Daniel propôs aqui, foi um jejum ou uma dieta? Responda aí nos comentários. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E o meu compromisso, já falei, não é com igreja, com placa de igreja, com líder religioso. Se o seu líder religioso promove aí na sua igreja jejum de Daniel, de legume, ou de qualquer outra coisa, dizendo que é porque Daniel jejuou, mais para frente nós vamos falar sobre um jejum de Daniel, tá? Mais para frente, calma. Mas nesse ponto aqui, não tem jejum aqui. Isso é uma dieta.
e nem por 21 dias. Essa dieta duraria 3 anos. 3 anos. Daniel se tornou vegano, como nos dias de hoje dizem. 3 anos. A primeira proposta foi 10 dias. Vamos ver o que deu aqui. Ó. Versículo 15. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Melzar tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber e deu-lhes legume. Ah, legal, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Muito bom, vocês estão mais bonitos e mais fortes do que os outros, então, combinado. A dieta de vocês não vai ser essa, carne e vinho. A dieta de vocês vai ser legume e água durante esses 3 anos. Ó, aí a mente, né, se abre para poder entrar um novo entendimento. Jejum que Daniel fez, mais para frente, nós vamos falar sobre um jejum que ele fez. Não é jejum de 21 dias de legume, não é bíblico. É antibíblico. E chega a ser herético quando pegam esse argumento e trabalham em cima disso algumas campanhas na igreja. Aí chega a ser herético. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, habilidade e em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Então Daniel interpretava visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu eles, ele os considerou 10 vezes melhores que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então o rei chama os jovens e começa a fazer perguntas, inquirir. E aí, jovens, o que você conhece sobre tal coisa? Aí alguns, né, confabulando eu aqui. Rei, eu acho que... E você, jovem? Qual é o seu nome? Daniel. Mas o príncipe dos eunucos mudou para Belsazzar. O que você me diz sobre tal coisa, Daniel? Tal coisa é isso, é aquilo outro, tal. Misael. Enfim, para os 4. E eles foram achados como os mais sábios, e Daniel acima deles ainda, porque revelava sonhos e visões, interpretava sonhos e visões. Então o rei pega esses meninos, a essas alturas mais ou menos com 18 anos, e fala: vocês vão trabalhar aqui, vocês vão ficar dentro do palácio. Mais para frente a gente vai entender o desenrolar da história. Um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.